Muito bem, boa noite. Então, espero que vocês estejam todos bem. A gente vai começar hoje mais uma aula do curso de Avaliação de Políticas Públicas B, a nossa 8ª aula. E a gente vai discutir hoje uma questão que é um pouco fora do tema da avaliação, é uma questão mais técnica, né? Que diz respeito ao uso da distribuição normal de probabilidade no momento de criar estimativas, né? Por que essa aula é importante? Porque é ela que ajuda a entender como é que a gente usa, por exemplo, a distribuição Z, né, que é uma distribuição normal padronizada, para fazer aquelas estimativas da margem de erro, das estimativas que a gente conversou na hora do cálculo da amostra, né? Então, a distribuição normal é a mais famosa das distribuições, é uma distribuição contínua, né, uma variável contínua, né? A distribuição normal de todas as contínuas é, como eu disse, a mais usada, né? E ela tem uma enorme aplicação quando a gente está pensando em pesquisa, tanto científica como tecnológica. O motivo pelo qual ela é importante, né, e tem grande aceitação no mercado de pesquisas é que o teorema do limite central, que também deve ter sido discutido, eu acredito, em outras aulas de estatística, né, que vocês fizeram, juntamente com o cálculo, né, probabilístico a partir da distribuição normal, isso é que vai permitir que a gente tenha estimativas e faça testes de hipóteses usando médias populacionais, que é a estimativa mais importante, né? Se a gente fala mesmo em comparação de média, vocês vão se lembrar que quando a gente falou do Average Treatment Effect, a gente estava falando de quê? Da média, né? do cálculo de médias populacionais para comparar a diferença e os efeitos de uma determinada política, né? Uma coisa que a gente vai fazer nessa aula de hoje é tentar desmistificar a ideia de que a variável tem que seguir uma distribuição normal para que a gente use uma distribuição normal. Isso não é verdade, né? E eu vou tentar explicar o significado de ter a distribuição amostral das médias seguindo uma distribuição normal. Essa é uma pergunta muito feita pelos alunos, né? Porque as pessoas não entendem nas estimativas que, na verdade, a gente está imaginando, a gente está supondo, né, que, na média, se a gente fizesse várias amostras, a estimativa que a gente está construindo seguiria uma distribuição normal, né? Como eu disse, a distribuição normal é aplicada a variáveis quantitativas contínuas, e aí ela tem uma forma que no linguajar estatístico a gente chama de simétrica e mesocúrdica, ou seja, é o famoso fantasminha, né? É aquela curva que segue um formato de shape, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, tá aqui, né? Essa é a distribuição normal. O que a gente vai ver no eixo X são os valores de X e no eixo Y as probabilidades de X. E a gente vai chamar a média de uma determinada população de 1000. Tá? A gente vai usar o símbolo 1000 para significar a média populacional de uma distribuição normal. Quais são as propriedades de uma distribuição normal de probabilidade? Primeiro, como eu disse, é uma distribuição simétrica em relação ao ponto médio, né? 50% dos indivíduos ou dos valores está abaixo da média e 50% está acima. As 3 medidas de posição, média, mediana e moda, são exatamente iguais numa distribuição normal, né? Tanto a média, a moda e a mediana têm o mesmo valor. Fica perfeitamente definida a distribuição, né? Conhecendo-se a média e o desvio padrão. Então, se a gente conseguir, se eu pedir a vocês a média e o desvio padrão de uma distribuição normal, vocês conseguem calcular o que a gente chama de todos os momentos dessa distribuição, ou seja, várias estimativas, né, vários valores de estimativa usando essa distribuição. E, por fim, é importante dizer que toda a área da distribuição normal de probabilidade soma 1. Então, é possível, por isso a gente vai usar, é possível dividir a área dessa distribuição em valores que nos dão tamanhos de probabilidades diferentes. Tá?
formalmente falando, a distribuição normal tem como função de densidade, né, essa função. Então, o que significa isso? Se eu tiver o valor de 1000, que é a média, e o valor de sigma quadrado, que é a variância, eu consigo calcular a densidade, né, dessa probabilidade. Porque o π, todo mundo sabe que é 3,14, né, e o exponencial é simplesmente um cálculo que a gente faz. Então, essa aqui é a função, é a maneira como uma distribuição normal de probabilidade é descrita matematicamente, né? Mas, de maneira simbólica, a gente vai usar outra notação. Qual que é? A gente vai dizer que x, que é uma variável aleatória, né, que a gente encontra no mundo, segue uma distribuição normal com parâmetros 1000 e sigma quadrado. O que isso quer dizer? Que x segue a curva normal, ela é distribuído probabilisticamente no mundo a partir de uma curva normal, que é definida por um valor específico de 1000 e um valor específico de sigma quadrado. Se eu tiver o valor de 1000 e o valor de sigma quadrado, eu consigo calcular a minha curva normal, né? Então, a gente vai dizer a área dentro da curva, entre os pontos A e B, em que A é sempre menor do que B, vai representar a probabilidade desta variável aleatória x assumir um valor entre A e B, que é essa área escura, como a gente observa a seguir. Então, a área da distribuição normal é sinônimo de probabilidade. Então, quando eu perguntar qual a probabilidade de que a média da renda das pessoas num determinado município esteja entre 50 e 100 reais, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar a média da renda populacional daquela cidade, vocês vão pegar o desvio padrão daquela cidade e vão calcular uma curva normal que vai dar a possibilidade de vocês calcularem essas áreas. Tá? Por isso a curva normal é tão útil, por isso a curva normal é tão difundida, né? Mas tem um detalhe, né? Se eu estivesse dando para vocês uma aula de estatística, de introdução à estatística, eu ia ensinar vocês, na verdade, a fazer a conta. Deixa eu só tirar o volume aqui. Eu ia ensinar vocês a fazer a conta de probabilidade usando distribuições discretas, né? Uma Bernoulli, uma binomial, porque você consegue fazer na mão. No caso da normal, a gente precisaria saber fazer integral. A gente precisaria integrar essa curva, né? A integral, como alguns de vocês devem saber, se não todos, é justamente o cálculo de qual é o tamanho, né, daquela área que está ocupada e que a gente calcula matematicamente, né? Como cálculo de integral não é algo que é da formação básica de cientista social, de gestor público, a gente, para evitar ter que calcular o tempo inteiro a integral dessa curva, a gente tabela os valores de probabilidade que seriam obtidos por meio da integração dessa função. A gente cria uma tabela que já te dá, como ela sempre soma 1, né, quais são os valores de referência para calcular as probabilidades, que são as chamadas tabelas de probabilidade, né? O problema disso é que esse tabelamento ele pode assumir infinitos valores, dados que 1000 e sigma quadrado podem assumir valores infinitos. Você pode ter médias de qualquer valor, né? Então, é impossível ter uma tabela que seja perfeita, que tenha todos os casos previstos, né? Então, para resolver esse problema, a gente convencionou, né, que todo o espaço da distribuição normal vai ser correspondente a 1, e dado que é isso, e todos os valores da distribuição poderiam ser padronizados em torno do seu desvio padrão. É aqui, Tati, você que trouxe essa pergunta naquela aula, que entra o cálculo do valor de Z. O valor de Z ele é usado para
padronizar a relação entre valores individuais de X e a distância que esse valor está em desvios padrões em relação à média populacional. O Z é uma variável aleatória construída a partir de 3 variáveis. X, que é o valor que eu quero saber, né? 1000, que é a média populacional, e o sigma, que é o desvio padrão. Então, essa variável Z, ela é responsável por transformar todas as distribuições normais em uma distribuição normal padronizada. O que é distribuição normal padronizada? É uma distribuição em que a média vai ser sempre 0 e o desvio padrão vai ser sempre 1. Eu tinha, então, uma distribuição normal que podia assumir qualquer valor e eu aproximo essa distribuição que pode assumir qualquer valor em relação à média ou desvio padrão no que diz respeito à consolidação, à padronização de uma média, sempre igual a 0 e um desvio igual a 1. Então, olha a diferença. Antes, eu mostrei para vocês o quê? Que X seguia uma distribuição normal com valor 1000 e sigma quadrado igual a 1. Na distribuição Z, Z também segue uma distribuição normal. No entanto, ela é uma distribuição normal padronizada, em que eu já defino o valor da média e o valor do desvio. O valor da média vai ser igual a 0, o valor do desvio vai ser igual a 1. Tá? Então, Z é uma distribuição normal em que a média é sempre 0 e o sigma é sempre 1. Tá? Então, olha que legal. A gente pode ver isso matematicamente. Para um valor de X igual a 1000, numa distribuição normal, eu sei que Z de X menos 1000 dividido por sigma é, na verdade, igual ao quê? Se X é igual a 1000, eu tenho 1000 menos 1000 dá 0, então Z é igual a 0. Certo? Mas, para qualquer outro valor de X, que seja 1000 mais qualquer valor de sigma, eu já tenho o quê? X menos 1000, eu vou substituir por 1000 mais sigma. 1000 menos 1000 dá sigma dividido por sigma, que é 1. Ou seja, o Z é igual a 0 quando X é igual a 1000 e o Z é igual a 1 quando X é igual a 1000 mais 1 desvio padrão. É daqui que vem aquela famosa regra, da famosa padronização da curva normal, que te diz o quê? Entre menos 1 e mais 1 desvio padrão, eu consigo encontrar 68,26% de probabilidade. Entre menos 2 desvios padrões e mais 2 desvios padrões em relação à média, eu consigo encontrar 95,44% de probabilidade. Entre 3, menos 3 e mais 3, eu encontro 99,73%. E entre menos 4 e mais 4, eu encontro 99,99%. É daqui que vocês escutam aquela história com uma confiabilidade de 95%. A gente está usando o quê? Um valor de Z que corresponde a menos e mais 2 desvios padrões em relação à média. Quando eu uso essa referência, eu estou dizendo, lá naquela história da amostragem, com 95% de confiabilidade, é porque eu estou usando o Z para aquele cálculo igual a 95%. Tá? É daqui que a gente tira isso. Tá? Quando a gente padroniza uma distribuição normal, aí já é possível usar uma tabela de probabilidade que é independente de 1000 e independente de sigma. Né? Porque nesse caso, a gente já sabe que 1000 é igual a 0 e sigma é igual a 1. Então, a gente vai usar como referência uma tabela em que os valores das áreas ou os valores das probabilidades fornecidas vão estar sempre entre 0 e o valor de Z que nos interessa. Tá? Nessa tabela de probabilidade, os valores apresentados na primeira coluna vão representar a parte inteira
e decimal do valor de Z, enquanto os valores da primeira linha vão corresponder à parte centesimal. O que isso quer dizer? Aqui, ó. Se eu quiser saber qual que é a probabilidade de ter um Z igual a... Eu quero saber probabilidade de ter 95% dos casos, né, dentro de uma determinada margem. Então, eu tenho que encontrar nessa tabela onde é que está o 95%. Né? Como é que eu encontro isso aqui? Ora, eu sei que 2,96 nem está aqui na tabela, né? Nesse exemplo eu acabei cortando. Mas eu tinha que estar mais embaixo aqui. Tem um exemplo mais adiante que a gente vai ver isso. Lembra que eu falei com vocês lá atrás que a gente usar 2,96 no Z, a gente está, na verdade, usando uma probabilidade de confiabilidade de 95%? Isso eu encontro porque essa tabela justamente me dá isso. Né? Por exemplo, 2,42 me dá 49% de probabilidade. 2,4, 2. Se eu tiver 2,4, 8, eu tenho 49% de probabilidade. Isso já é padronizado, justamente porque a curva está padronizada. Tá? Então, vamos transformar isso em exemplos. Vamos considerar a arrecadação com um tributo de uma pequena cidade. A gente verifica que essa arrecadação segue uma distribuição normal, com média igual a 60 mil e desvio padrão igual a 10 mil. Então, a gente quer saber, primeiro, qual que é a probabilidade de uma arrecadação ser maior do que 75 mil, se a média é 60 mil. Qual que é a probabilidade da arrecadação num determinado mês e entre 50 e 70 mil, se a média é 100 mil e o desvio é 10? Qual que é a probabilidade da arrecadação estar entre 63 e 70 mil, se eu sei que a média é 60 e o desvio padrão é 10? E aí aqui eu paro um minuto para dizer a vocês o seguinte: se vocês não fizeram um bom curso de introdução à estatística, por favor, antes de saírem da faculdade, façam um bom curso de introdução à estatística. E eu vou explicar por quê. Imaginem que vocês, gestores públicos, vão ter que tomar decisões. Né? Vocês vão ter que tomar decisões. Olha, a gente vai ter que construir o orçamento municipal em relação a gasto com saúde. Mas para fazer essa estimativa do orçamento, vocês vão ter que saber qual é a chance real do orçamento chegar naquele nível que vocês precisam. Digamos que, nesse exemplo que eu dei, se a arrecadação na cidade fosse maior que 75 mil, ia sobrar dinheiro para fazer um programa como o Bolsa Família municipal. Ora, uma coisa é dizer, eu gostaria que acontecesse. Outra coisa é saber qual é a probabilidade disso acontecer se a arrecadação média dos últimos anos foi igual a 60 e o desvio padrão foi igual a 10. É exatamente esse tipo de pergunta que a gente consegue responder conhecendo de distribuição de probabilidade. Então, qual vai ser a probabilidade de uma arrecadação ser maior que 75 mil? Eu já sei que a arrecadação ela segue uma distribuição normal. Eu vou chamar a arrecadação de X. A média de X é 60 mil, o desvio padrão é 10. O que eu quero calcular é a probabilidade de X ser maior que 75 mil. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu vou fazer é transformar X em Z. Porque para calcular esse dado em X, eu vou ter que fazer integral, eu vou ter que integrar uma função. Como eu não quero complicar as coisas, eu vou fazer uma transformação. Como é que eu transformo X em Z? Eu transformo assim, ó. 75 mil, que é o valor de X que eu quero saber, em escala Z é igual a 1,50. Por quê? Porque 75 mil menos 60 dividido por 10 mil dá 1,50. Ou seja, se Z é 1,50, eu olho lá na tabela e descubro o quê? Ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer junto essa conta. Eu estou no 1,50, tá? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,5. É o que a tabela me dá. É a probabilidade de 0 até o valor de X que eu olho. Né? Então, onde é que está o 4,5?
Aliás, desculpa, onde é que está 1,5 aqui, né? Então, nós estamos olhando aqui, ó, 1,5. Cadê 4 ponto... Essa coisa de achar aqui é um trem, né? Aqui, ó. 1,5 está aqui. Isso não está funcionando direito. Aí. Então, ó, 1,5. E a segunda casa decimal é 0, que é 1,50. Então, qual é a probabilidade de um orçamento? Olha o que a gente está encontrando, hein? Qual que é a probabilidade de eu ter um valor de orçamento que chegue até 75? 43,33. Mas essa é a minha resposta final? Não. É? O que a gente quer descobrir? Eu transformei x em z. Na escala z, a média é sempre 0. Mas eu sei que 75.000 é 1,5. Se eu sei que metade da minha amostra, metade da minha probabilidade é igual a 0,5, se eu pegar 0,5 menos essa parte de cá, que eu acabei de calcular, que é 0,43, né? O que é 0,43? Que eu acabei de encontrar aqui, ó. Essa é a probabilidade de estar entre 0, que é a média, e 1,5. Ora, se eu sei que isso aqui é 0,5 e eu subtraio essa parte, eu encontro a outra parte, que é o que nos interessa. Ou seja, a probabilidade de x ser maior que 75.000 é 0,5 menos 0,43, que dá 0,07. Alto ou baixo? Se você tiver que fazer uma estimativa usando isso como referência, eu espero que vocês tenham entendido que a gente não deveria usar como estimativa segura um orçamento maior que 75.000, porque é raro que isso aconteça, a probabilidade é muito baixa. Segundo exemplo, qual que é a probabilidade de uma arrecadação entre 50 e 70 mil? Então, eu estou buscando a probabilidade desses dois valores, de x está entre esses dois valores. Eu preciso calcular, eu preciso transformar x em z. x1, 50 mil, x2, 70 mil. Então, x1 é 50 mil, menos 60 mil dá menos 1, é o Z1. O Z2 dá 1. Então, eu sei que de 0 até menos 1, eu tenho 0,34. 0 até 1 também é 0,34. Onde é que está isso? Aqui, ó, 1 na linha e 0 na coluna. 0,34. Opa, se eu sei que de 0 a menos 1 é 0,34 e de 0 a 1 é 34, a probabilidade de que x esteja entre 50 e 70 mil nada mais é do que a soma dessas duas probabilidades, que vai dar 68%. Então, estimar que o município vai ter uma arrecadação entre 50 e 70 mil é algo que tem alta probabilidade, eu seguiria esse caminho. Né? E entre 63 e 70? Aí a conta é mais ou menos a mesma, a gente constrói Z1, que é 63 mil menos 60, dá 30. O Z2, que é 70 mil menos 60, dá 1. Eu já sei, o que eu quero é a diferença entre 0,3 e 1, que é onde vai estar o resultado do nosso interesse. Eu já sei que de 0 a 1 é 0,34, eu calculei isso antes, e sei que de 0 a 0,3 é 0,11, eu olhei lá na tabela. Né? Então, ó, 0,34. 0,34. 13. E 0,3? 0,30 é 11,79. Então, probabilidade de 63 e 70 é 0,34 menos 0,11. A probabilidade dá 0,22. Ok? Então, com a distribuição de probabilidade normal, a gente consegue fazer cálculos probabilísticos.
E o mais importante deles, como eu disse, é que a gente já sabe que 95% dos casos numa distribuição normal estão entre 1 e 2, menos 2 e mais 2 desvios padrões, acima da média e abaixo da média. Como eu já sei isso, e eu quero usar uma confiabilidade de 95% lá no meu cálculo amostral, basta eu usar o valor de referência de Z, que corresponde a 95%, que é 2,96. Tá? Então, o que é importante vocês entenderem? O que tem que ser normal nessa pergunta? Ah, Felipe, mas a variável tem que seguir uma distribuição normal? Como é que é isso? Então, vamos imaginar uma população que tenha 4 alunos com 4 componentes. Né? Então, X1, o aluno 1 tem uma nota de prova igual a 40, o X2 tirou 60, o X3 tirou 80, o X4 tirou 100. São 4 alunos. Qual que é a média das notas dos alunos nesse caso? Simples, 40 mais 60 mais 80 mais 100 dividido por 4 dá 70. Então a gente pode dizer, será que essa variável que a gente acabou de conhecer segue uma distribuição normal? Então, por exemplo, 40 saiu uma vez, então é 1/4 de probabilidade. 60 saiu uma vez, 1/4 de probabilidade. 80 saiu uma vez, 1/4 de probabilidade. 100 saiu uma vez, portanto tem 1/4 de probabilidade. Ou seja, essa variável segue uma distribuição uniforme. Existe uma chance em 4 de tirar 40, uma chance em 4 de tirar 60, uma chance em 4 de tirar 80, uma chance em 4 de tirar 100. Tá? Então, é uma distribuição uniforme. Mas, e as possíveis médias de X? Imagina que o universo é 4 e a gente vai fazer amostras de 2. Tá? Então, eu vou sortear amostras de 2 e calcular a média de cada amostra dessa da variável X. Por exemplo, eu sorteei lá 2 alunos, o X1 e o X2. A média deu 50. Fiz outro sorteio, X1 e X3. A média deu 60. Sorteei de novo, né, amostra de 2. Sorteei X1 e X4. A média deu 70. Depois, 2 e 3 deu 70. 2 e 4 deu 80. 3 e 4 deu 90. Aqui estão todas as possíveis amostras de tamanho 2 que eu posso fazer com uma população igual a 4. Então a pergunta agora é: qual a probabilidade da ocorrência de cada média amostral? Olha o que muda. 50 saiu 1 em 6, 60 1 em 6, 70 1 em 3, 80 1 em 6 e 90 1 em 6. Ou seja, olha que interessante, embora a variável X tenha uma distribuição, que é a nota dos alunos na prova, tenha uma distribuição uniforme, as médias das possíveis amostras que eu posso fazer com essa população seguem uma distribuição quase normal. Por que é quase normal? Porque o N aqui é muito pequeno. E aí é que vem a lei dos grandes números. Se eu tivesse amostras maiores, aqui eu só tenho amostra de número 2, eu ia começar a ver essa curva virar uma normal. Tá? Então, embora a variável X não tenha uma distribuição normal, a distribuição das probabilidades das possíveis médias amostrais é quase normal. Por que é quase normal? Porque o N é menor do que 30. Quando o N amostral for maior do que 30, a distribuição das médias amostrais será sempre simétrica e as suas probabilidades serão normalmente distribuídas quando o N é maior do que 30. Ou seja, embora X seja uniforme, as médias das possíveis amostras é normal. É isso que tem que ser normal para o cálculo que nos interessa. Desculpa. Por quê? A gente está interessado em calcular a média. A gente está calculado em estimar a média. Se a média que a gente está estimando seguir uma distribuição normal,
a gente pode usar uma distribuição normal para fazer as estimativas. Tá? E aí vocês vão me perguntar, professor, mas tá faltando um componente nesse negócio, que é o quê? Como é que esse negócio de que vai crescendo a amostra vai ficando mais normal? Isso tem a ver com a teoria do limite central. Tá? O que diz a teoria do limite central? Independente da forma como as variáveis estão distribuídas na população, a distribuição amostral das possíveis médias, quando a amostra for maior do que 30, vai ser sempre normalmente distribuída. Então, vamos fazer um exemplo. Eu não sei aí quem está com... Vocês estão com dinheiro na carteira? A gente pode fazer um exemplo aqui. Quanto de dinheiro cada um de vocês tem na carteira nesse momento? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, tá? Então, vou dar isso para vocês fazerem depois em casa, é um dos nossos primeiros exercícios da disciplina. Mas vamos imaginar que a UFMG fez uma pesquisa com seus 30 mil alunos para saber a renda per capita dos alunos da universidade, tá? Então, ó, vejam que a distribuição da renda dos alunos da UFMG não é normal. A moda, que é o valor mais frequente, é menor do que a mediana, que é menor do que a média. Tá? Agora, se nós fizermos 1000 amostras diferentes dessa população, a população tem 30 mil alunos. Tá? Se eu fizer várias amostras de N igual a 1000, e a gente calcular a probabilidade da média das possíveis amostras, aí eu vou ter um gráfico de probabilidade exatamente normal. Por quê? Como eu disse, embora a variável não seja normal, a distribuição das possíveis médias é normal. Professor, mas eu não consigo calcular as possíveis médias. Eu consigo calcular uma média, que é a amostra, uma amostra. Vocês não vão fazer várias avaliações de políticas públicas da mesma política. Vocês vão fazer uma amostra, e em cima dessa amostra vão fazer uma estimativa. Ou seja, tudo isso que eu acabei de explicar é pressuposto que vocês vão ter que assumir na hora de fazer o cálculo das estimativas. Tá? Perdão. A gente usa a distribuição normal para fazer as estimativas populacionais, porque a gente sabe que a distribuição das probabilidades das médias amostrais segue uma distribuição normal quando eu tenho uma amostra maior do que 30. É por isso que o Z e a normal são usados na hora de fazer as estimativas. A gente sabe, eu acabei de demonstrar isso aqui, inclusive na aula matematicamente, que distribuições normais, as médias amostrais seguem uma distribuição normal. Ou seja, com isso, eu consigo supor e assumir que a minha estimativa da média também vai ser normal. Ok? Isso era para tirar a nossa dúvida em relação à teoria do limite central. E o uso do Z, e por que o Z é utilizado lá no cálculo das amostras. Né? O Z é usado no cálculo das amostras porque o Z é uma distribuição normal. O Z segue uma distribuição normal padronizada, que a gente pode usar, portanto, para fazer os cálculos de estimativas de tamanho de médias, tamanho de amostras, a partir de uma definição e de uma predisposição do nível de confiabilidade que eu quero ter da minha estimativa. Perguntas, dúvidas, questões? Não? Então tá bom. Então na segunda-feira a gente volta e retoma a discussão sobre experimentos usando o método aleatório, tá? O que a gente vai fazer é discutir alguns exemplos de como experimentos podem ser feitos, por exemplo, em surveys, para fazer avaliação de impacto. Tá bom? Então, bom final de semana para vocês
e na segunda-feira a gente se encontra. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Obrigada.